canal aqui é o Alex Dependência Financeira 72, tudo bem? Vamos conversar sobre esse fundo imobiliário RBVA11, Rio Bravo Renda de Varejo. Esse aqui antigamente era um fundo passivo de bancões. Aí pouco a pouco eles foram vendendo alguns ativos, com a desocupação dos bancos, né? Eles foram incluindo novos inquilinos de outros setores. E o interessante dele é que são ativos que os imóveis estão bem localizados, né, em grandes centros urbanos. Então, atrai muito interesse de incorporadoras. Vamos dar uma olhadinha no relatório gerencial. A cotação está em R$ 9,45. Dividend yield de 11,63, quase 12% ao ano. P sobre VP de 0,89%, quer dizer que está 11% abaixo do seu valor patrimonial. Ótima liquidez diária aqui, né, de quase um pouco acima de 2,5 milhões. Bem tranquilo de comprar e vender cotas desse fundo. Variação de 12 meses de 4,76%. Aqui na cotação padrão, sem o reinvestimento dos dividendos, né? Então ele já teve aqui as suas mínimas aqui no R$ 9,00. Em dezembro chegou no seu fundo aqui de 7,70. Então deu uma caída boa. E vendo aqui nos seus fundos, na sua média de fundos aqui históricos aqui, ele agora está acima dos seus fundos históricos aqui, né, desse meio. Porque o fundo histórico aqui é de R$ 9,00. Agora a cotação está em R$ 9,45. E teve o seu topo de R$ 12,00, quer dizer, R$ 12,00 não, de quase R$ 17,00 aqui, né? Em dezembro de 2019. Cotação ajustada com reinvestimento dos dividendos, a gente vê que ele é crescente, né? Se você todo mês reinvestisse os seus dividendos, então praticamente estaria no seu topo histórico. No yield mensal de 0,95%. E o dividendo é de 9 centavos, que representa 1,04% ao mês. O relatório gerencial é fresquinho, né? É de agosto de 2025. O fundo tem um perfil de gestão ativa. Antigamente era um fundo passivão, né, de bancos. A taxa de administração é de 0,651% ao ano sobre o valor de mercado, né? Sobre o valor que está sendo negociado no secundário. O valor patrimônio líquido é de 1.656 bilhão. O fundo teve início em novembro de 2012, um dos fundos antigos aqui da Bolsa também. Quais números do fundo? O fundo possui 81 imóveis, 300 mil metros quadrados de ABL, 17 inquilinos, tem 6,7% de vacância e o prazo remanescente dos contratos de locação é de 6 anos. Já está engajado na venda de 5 imóveis, Rio de Janeiro e São Paulo, sendo um que está envolvido numa elaboração de uma incorporação imobiliária, que nem eu comentei no início desse vídeo, né? Como o fundo tem esses imóveis, de repente o imóvel, a construção não é tão moderna, pode ser até antiga, né? Mas o terreno em si é valorizado, né? Por isso muitas incorporações porque normalmente eles compram esse terreno, faz a demolição de tudo e constroem outro novo, né? O mais moderno, né? Por isso é muito interessante para essas incorporadoras comprar terrenos bem localizados, né? Ótimas vias de acesso. Então nesse quesito, os imóveis do RBVA, ele se destaca. Esses ativos aí, né? Pode gerar um valor total de 114 milhões, considerando premissa de preço-alvo com que o fundo trabalha, perfazendo o lucro
potencial de quase 20 milhões de reais. E o fundo também tem uma expectativa aqui de finalizar este ano 3 novas locações de operações ligadas ao setor público, contabilidade e restaurante. O fundo já soltou o guidance, né, para esse semestre, né, que até dezembro de 2025 de 9 centavos por cota. Isso já teve a inauguração do Ultra Academia no imóvel Berrini, localizado na Avenida Luiz Carlos Berrini, uma academia de 1.500 metros quadrados. Bem grande essa academia. É maior que na minha região aqui de Londrina, tem a Smart Fit. Aqui os imóveis não são tão grandes, aqui é 400, 500 metros. Mas esse de 1.500 é uma baita de uma academia. A Ultra Academia é uma rede nacional com mais de 70 unidades presentes em 14 estados brasileiros. Aqui tem as fotos aqui, né? Outra academia, bem ampla mesmo. A ação imóvel de Jundiaí, no início do mês de setembro, o fundo recebeu a formalização de rescisão de contrato de locação, atualmente assinado pelo Banco Santander. Eles vão ter que cumprir um aviso prévio aqui de 6 meses, 180 dias. Indo aviso prévio, ele vai ter um impacto negativo aqui de 0,003 centavos por cota. Finalmente temos aqui o imóvel BTS Porto Belo, né, que fica na Gabriel Monteiro. Já está com 73,35% de obras concluídas. Aqui já tem as fotos do imóvel. E no mês de agosto o fundo realizou um aporte adicional de aproximadamente 1.900.000 para fazer frente aos custos dessa obra. Essa aqui é a linha do tempo e esse azul aqui é a obra concluída, né? Estamos aqui, ó. Já estamos próximos. Faltam mais poucos meses aqui, uns 3, 4 meses aqui para terminar essa obra aqui. E o contrato de locação para Porto Belo tem um prazo de 20 anos, com multa contratual igual ao fluxo de aluguel. Aqui na DRE, o resultado imobiliário foi de 14.312.000, receita de locação, teve uma receita aqui de venda de um imóvel, né, com lucro de 428.440.000, essa renda dos fundos imobiliários que eles têm aqui na carteira. Esse outros que foi negativo aqui é a respeito do desenvolvimento que eles estão fazendo ali do Porto Belo, que eles investiram uma grana nesse mês aqui para terminar as obras. A despesa adquirida, a dívida, a despesa da vacância dos imóveis que estão vagos. E a gente dá uma olhada aqui, ó. Resultado por cota foi de 0,65 centavos, enquanto que eles distribuíram 90. Então eles consumiram bastante reserva de lucro não distribuída, né? Então esse aqui é um ponto de atenção. Esse ponto de atenção que eu falei com vocês, ó, a gente dá uma olhada aqui no resultado, distribuição por cota. A gente vê que o resultado tá sempre mais ou menos em média aqui, ó, de 0,7, 0,8, né? Centavos por cota. E de vez em quando tem uns não recorrentes aqui de umas vendas que eles fazem, né? Mas se acabar esse resultado acumulado dos lucros e só ficar o recorrente, ele pode baixar de 0,01 centavos a 0,02 centavos por cota. Então, esse é um ponto de atenção que a gente tem que ficar de olho, né? Porque tomara que eles façam novas vendas, né? Para linearizar aqui, ó, os rendimentos em 0,09 centavos por cota. A composição do patrimônio líquido de imóveis possui R$ 1.792.000, de fundos imobiliários 69 milhões, renda fixa 22 milhões,
e valores a receber 48 milhões e 800, num patrimônio total de quase 2 bilhões de reais. Aí temos aqui a aquisição de CRI, que é a alavancagem da dívida, e outros aqui de 50 milhões e 820, sobrando um patrimônio líquido de 1 bilhão 656. E na gestão ativa, ele vinha superando todos os índices aqui, né? Sempre estando acima do CDI, mas aqui no final de 2024, né? Teve uma debandada de cotistas aí de fundos imobiliários e praticamente todos os fundos imobiliários despencaram, né? No final do ano passado. E até hoje aqui, né, não se recuperou, né? Mas está quase pertinho aqui da linha aqui do CDI. E na rentabilidade desde o início, né? Quando ainda era gestão passiva, ele vem superando, né? Todos os índices desde o início. Aqui do acumulado aqui, ó, desde o início da gestão ativa, o IFIX se valorizou 80,40%. Isso incluindo os seus dividendos. Dia dos ativos, 80,6% é de imóveis de varejo. 80 alocações em imóveis de varejo AAA. 28 imóveis da Caixa, 11 imóveis vagos, que é a Caixa Econômica, né? 10 imóveis Santander, 8 imóveis Pão de Açúcar. Então, os mais variados setores inquilinos aqui. Alocações em fundos imobiliários. O LESC 11, SHPH 11 e CPSH 11. E uma participação no Shopping Iguatemi Faria Lima. Parte dos contratos de locações é reajustado pelo IPCA, 63,6%. Cronograma aqui de vencimento por receita, um ponto de atenção aqui, ó. 39,6% dos contratos irão vencer em 2029. A maior receita por setor é o bancário, depois vem o alimentício, educação, outros. Dando uma olhada aqui no cronograma de amortização anual, esses dois CRIs aqui, né, o Santo André e o São Bernardo, vão acabar aqui em 2027. Depois é só esse CRI aqui, ó, do RBVA. O dinheiro a receber, né, que é de 48 milhões e 800, e renda fixa mais caixa, que é de 22 milhões. Uma soma rápida aqui tem quase 70 milhões de reais. Mas lembrando que esses valores a receber, o fundo só pode pagar a amortização com dinheiro do principal, né? O lucro que ele teve resultante dessa venda, 95% ele tem que distribuir para os cotistas. Conta de padeiro aqui, né? Lembrando que aqueles quase 70 milhões ali, aqueles valores a receber, o fundo só pode amortizar aqui o valor do principal, né, da venda. Agora o lucro, o fundo tem que distribuir 95% para os cotistas. Mas vamos fazer uma conta por cima aqui, né, que se fosse o valor 100% ali do principal, né, fosse 70 milhões. Ele vai dar para cobrir esses 2 anos e mais um pouco aqui, ó, de 2027. Então, o fundo ainda tá um pouco confortável aqui, apesar que já estamos quase no final de 2025, né? Então o fundo tem que se apressar na venda de outros ativos aqui para ter um dinheirinho no caixa para poder pagar essa amortização maior aqui de 2027. E depois aqui em 2028 já dá uma amenizada aqui, né, nas amortizações. Dando uma olhada aqui na dívida do fundo, tem uma dívida barata, né? Super barata. IPCA mais 5,30 ao ano, IPCA mais 5,6, IPCA mais 6, IPCA mais 4,48. Então eu acredito que o fundo não queira antecipar o pagamento dessa dívida, né? Então vai continuar com essa dívida
e recebendo os aluguéis integral dos imóveis que eles compraram, né? Então, por isso ele dá um up ali, né, na receita do fundo. A alavancagem representa 10,83% do patrimônio líquido. Isso que eu queria falar com vocês, galera. Eu tenho esse fundo na minha carteira da aposentadoria. A alavancagem está bem controlada, né? Representa 10%, quase, mais ou menos 10% do PL. Sendo que o dinheiro que ele tem para pagar as amortizações é até o início ali de 2027, né? Então tem esse tempinho para eles poderem vender outros ativos aí para poder linearizar os dividendos, né? E também ter mais dinheiro em caixa para pagar, para continuar pagando, né, as amortizações da dívida. Galera, se vocês gostaram desse conteúdo, por favor, se inscreva e dê o seu like. Muito obrigado a todos. Valeu!